Olá, alunos e alunas, professores da Escola Félix de Sá. Gostaria de agradecer pelo convite e é uma honra para mim falar um pouco com vocês sobre um assunto que está tão em voga, tão repercutido, que são as vacinas, né, contra o novo coronavírus. Eu me chamo Cláudio Osvan, nasci aí em Salobro já há algum tempo, né, sou farmacêutico de formação, pós-graduação em farmácia clínica e mestrado em farmacologia clínica. Atualmente eu trabalho na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, aqui em Brasília, onde coordeno uma equipe de cientistas, médicos, farmacêuticos, biólogos, bioestatísticos, enfermeiros, né, que são responsáveis pela avaliação e aprovação, autorização de estudos clínicos no Brasil com medicamentos, com produtos biológicos, incluindo as vacinas, né? Por essa razão é que eu fui convidado, tivesse a honra de ser convidado, então, para falar um pouco rapidamente, e eu já antecipo minhas desculpas se eu estiver falando muito rápido, é que o tempo é um pouco curto e o tema é bastante amplo, mas eu gostaria de lembrar que, por enquanto, infelizmente, nós não temos ainda nenhum medicamento, seja para prevenir ou para tratar a Covid-19, pelo menos que tenha sido cientificamente comprovado, né? Então, a nossa única alternativa são as vacinas e que ainda assim nós estamos sofrendo bastante, mas em relação à disponibilidade ou à não disponibilidade dessas vacinas no Brasil. Bom, as vacinas, o papel principal das vacinas, o objetivo principal, obviamente, é o de proteger o indivíduo, a pessoa, de uma doença, ou pelo menos tornar, não é, os sinais e sintomas da doença mais leves, menos graves, não é? Então, mesmo uma pessoa que tomou a vacina, como no caso das duas vacinas que nós temos disponíveis no Brasil, ela ainda pode se contaminar, ela ainda pode se infectar e, pior ainda, ela pode transmitir, não é? Mas o mais importante é que as vacinas têm a capacidade de minimizar o impacto da doença, não é? Evitar que os sinais, os sintomas se tornem graves ou moderados ou graves, a ponto de levar os pacientes para os hospitais, que, como nós sabemos, já estão absolutamente colapsados. Então, por isso a vacina é muito importante, mas é bom que se diga, que se reforce que mesmo tomando a vacina é preciso que se mantenha, não é, com as proteções, com a conduta que nós já conhecemos, que é do isolamento social, da lavagem, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o uso de máscaras, não é? Enquanto toda a população não for completamente vacinada, então nós continuaremos tomando todas as medidas de proteção, sua e da sua família, dos seus avós, dos seus pais, então a proteção coletiva. Então, o desenvolvimento de vacinas é um processo bastante complexo, é um processo caro, demorado, e é esta a razão pela qual nós temos ainda tão poucas vacinas para aplicar na população brasileira. O desenvolvimento de vacina é um pouco demorado, justamente porque há que se ter um estudo muito profundo do tipo de vírus, da maneira, do seu mecanismo de infecção e do desenvolvimento da doença, não é? Essas vacinas que nós temos hoje, até que foram desenvolvidas com relativa velocidade, com relativa rapidez, porque já existiam informações sobre essa família de vírus, a família do coronavírus. Então, por essa razão é que nós tivemos um desenvolvimento um pouco mais rápido, né? Mas mesmo assim, como nós estamos acompanhando, não está tão rápida, pelo menos a disponibilização dessas vacinas, não é? O que diferencia uma vacina da outra é justamente a tecnologia de desenvolvimento. E aí nós temos como exemplo a vacina Coronavac, que é uma das vacinas que está sendo disponibilizada no Brasil, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac,
né, que tem uma tecnologia que é uma das mais simples, né, que é o uso de vírus inativado, ou seja, pega o próprio vírus, um novo coronavírus, cultiva esse vírus em células e faz a sua inativação por processo térmico ou químico. E a partir daí, então, se faz a vacina. Não é? Essa vacina não é capaz de provocar doença, ela simplesmente funciona estimulando o sistema imunológico a responder, produzindo os anticorpos, de modo que quando você for realmente infectado com o verdadeiro, com o coronavírus vivo, que o organismo já esteja com o seu sistema imunológico pronto para reagir rapidamente. A outra tecnologia que nós temos é a tecnologia de genética, que é um pouco mais, embora um pouco mais rápida e um pouco mais complexa, não é? Que nós temos como exemplo a vacina da Pfizer-BioNTech, não é? Que é basicamente copiar ou utilizar um pedaço da informação genética do vírus. Normalmente se utiliza parte daquela espícula, né, daqueles fiapos do vírus, ali retira-se algumas informações e a partir dali se faz uma simulação, copia uma proteína que servirá para estimular a produção de anticorpos também. Nós temos então, como eu disse, o exemplo, a vacina da Pfizer-BioNTech, que infelizmente, embora já tenha sido registrado no Brasil, ela ainda não está disponível. Nós temos um outro mecanismo, uma outra tecnologia também, que é do vetor viral. O vetor viral nada mais é do que você pegar um vírus que já existe, normalmente um vírus de baixa letalidade ou baixa virulência. Normalmente se utiliza um vírus chamado adenovírus, um vírus de gripe. Ele é modificado, atenuado, ou seja, ele não é capaz de produzir a doença. Então, ele carrega algumas informações, ou seja, é o adenovírus que se fantasia, não é, de coronavírus, e ele carrega algumas informações do coronavírus de modo que o organismo o reconhece como se fosse o coronavírus e a partir daí inicia-se, portanto, a produção de anticorpos. A outra tecnologia, e aí nós temos como exemplo a vacina Oxford, não é? Que é uma parceria da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com a Fiocruz no Brasil, não é? E a empresa chamada AstraZeneca. Essa é a segunda vacina que está disponível no Brasil e ela é aplicada com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, não é? Ela tem uma eficácia razoável de 76%. Eu esqueci de falar da Coronavac, que tem uma eficácia absoluta de 53%. Isso significa que quando se toma a vacina, você tem 53% menos risco de ser infectado. E se você se infectar, você tem 78% menos risco de desenvolver sintomas. E ainda, se você desenvolver sintomas, praticamente 100% dos casos serão sintomas leves, que não levará o paciente para os hospitais. Então, a vacina da Oxford é uma vacina, então, de adenovírus. Existe uma outra vacina também, que é a vacina da Janssen, que ainda não está disponível no Brasil, embora os estudos estejam sendo desenvolvidos no Brasil. Então, até o momento, se sabe que a eficácia da vacina da Janssen é em torno de 85%. Tem outras vacinas com outras tecnologias, como a baseada em proteínas. Por enquanto, nós não temos vacinas com essa tecnologia no Brasil, tá? Então, desculpa pela velocidade, pela rapidez, eu fico à disposição, né? Os professores, a professora Sandra tem meu telefone, se vocês quiserem dúvida. Gostaria de agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que eu extrapolei bastante o tempo, mas é um tema bastante denso, muito complexo e não dá para falar tão rapidamente.
e eu fico à disposição por enquanto. Muito obrigado, se protejam, continuem tomando as medidas de proteção individual e coletiva, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e use máscaras quando sair de casa. Muito obrigado, fiquem em paz.